Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa live, a live de hoje, onde a gente vai continuar o estudo sobre o livro Revelação, o Caminho da Realização. A gente vai abordar o tema em específico dos tipos de revelação. A gente vai entender como esse processo realmente acontece, como que se desenrola essas duas formas de revelação, quais são essas duas formas de revelação e como elas se desenrolam. A gente já está aprendendo aqui quando Deus se comunica para nós. A gente é revelado sobre quem Ele é e tem uma identificação na mesma hora de quem nós somos. E a partir daí isso nos dá a capacidade de realizar coisas. Só que essa revelação que vem de Deus, ela se dá de duas formas. Ela te toca de forma natural, na tua natureza, de duas formas distintas. Agora, quais são essas formas? Para que elas servem? Como eu devo interagir com essas formas? Esses são assuntos básicos, entendimentos primordiais para quem busca um entendimento, para quem busca um relacionamento com Deus mais intencional e produtivo. Então vem comigo, fica nessa live que a gente vai estudar um pouco mais sobre isso nesses próximos minutos. Deixa eu te pedir logo, curte, faz isso, por favor. Curte o vídeo, se no final fizer sentido para você, você envia para alguém que você acredita que vai contribuir positivamente. Então vamos lá, olha só, o autor ele traz que existem dois tipos de revelações primordiais. Quando a gente conhece a Deus, a gente é revelado a Deus e essa revelação nos toca em duas naturezas distintas. A primeira natureza é espiritual e a segunda natureza ela é natural, é nossa, interna. Perfeito. A gente vai começar falando sobre a natureza espiritual. O que eu quero deixar claro para ti aqui é que a natureza espiritual ela é toda proveniente daquilo que nós somos em Cristo, da visão que nós podemos ter no plano espiritual, da capacitação, das virtudes que podem surgir através dessa nova visão espiritual. É uma percepção que não vem para esse plano. Então quer dizer, tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem noção em relação à sua identidade, ela não é construída nesse momento com base no seu histórico, na sua mala de vida, no seu know-how, mas sim única e exclusivamente na revelação que você tem do divino, do próprio Deus. Por exemplo, eu acabei de ter um contato com Cristo, um contato com Deus. E isso aconteceu e fez com que Ele me revelasse muitas coisas. Essas revelações sobre quem Ele é automaticamente fazem com que eu vislumbre virtudes que existem nele e em mim e passe a querer buscá-las, passe a querer adaptá-las, passe a querer usufruir delas, passe a querer botá-las em prática. Então, todas as vezes que a gente tem um contato com o Papai do Céu e Ele revela algo para nós, algo é trabalhado no nosso espiritual, que influencia a nossa identidade. Então, existem informações, existem revelações que estão no âmbito que é fora da minha vida terrena, fora da minha vida natural. Elas são exclusivamente no âmbito espiritual. Só que essas revelações me transformam num novo ser, porque eu tive contato com Deus. Tendo contato com Deus, a gente consegue perceber as virtudes espirituais que Ele tem. Imagina mais ou menos assim, é como se toda vez que a gente tivesse contato com Deus e fosse revelado por Ele, é como se existisse um combo de Jesus Cristo, um combo de virtudes espirituais de Jesus Cristo. E quando eu entro em contato com Deus, esse combo é liberado para ti. E você tem acesso a várias virtudes espirituais de Cristo. Entende isso? Consegue ter percepções sobre várias virtudes que, se aplicadas na tua vida, você consegue manifestar o caráter dele, que é o que ele mais quer. Perfeito. Então quer dizer que todas as vezes que eu tenho esse encontro com o Papai do Céu, eu sou revelado para algumas virtudes espirituais. Isso mesmo. E essa testificação, essa compatibilidade, essa percepção que você tem, ela só acontece justamente porque isso já está embutido em você. É como se fosse uma programação de computador, sabe? Quando você põe um drive para que algo funcione, então aquilo já era para estar funcionando. O drive já está lá instalado, pronto para fazer aquilo funcionar. Só que ainda não funcionou porque você ainda não foi revelado, você não teve um contato para você fazer uma comparação, para você ver o exemplo e aí seguir por aquele caminho, e aí acionar aquele drive para poder fazer o programa funcionar. Tá fazendo sentido para você? Então, eu só entendo as virtudes de Jesus Cristo quando eu estou em contato com o Papai do Céu, justamente porque essas virtudes elas já existem dentro de mim. Então, quando eu busco por Ele, tendo esse contato intencional para trazer revelação, esses drives são ativados, essas virtudes são ativadas e potencializadas por causa do contato que eu tive com Deus. E tudo isso são revelações espirituais. Exatamente, só que não para por aí.
a gente também tem revelações naturais. Mas antes disso, eu gostaria de ler um versículo que complementa tudo isso. Lembra que quando a gente tem esse contato com Deus, essas revelações são dadas para nós, a gente acaba vislumbrando o caráter de Cristo e se aproximando mais dele. Porque se eu tenho percepção de como tu és e eu confio na tua integridade e quero ser igual a ti, eu vou manifestar o mesmo exemplo. Tá fazendo sentido? Então, se eu tive contato com Deus, confio na integridade dele e sei que a minha identidade tem que estar baseada na dele, então eu vou manifestar o exemplo que ele teve. E isso é tão verdadeiro que na Bíblia não foi somente dizer que existem duas formas de revelação seria o suficiente, mas sim ele afirma, ele faz questão de colocar na Bíblia que esse entendimento ele deve ser para todos nós. Olha só, eu vou trazer o texto em particular. Está em 1 João 4, versículo 17. Ele diz assim mesmo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Ele diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Júnior, como que tem a ver isso com o que tu está falando? Se tu estás em Cristo, quer dizer, se tu estás em Cristo, tu tens contato e relacionamento com Ele. Você consegue ter contato e relacionamento com Ele, então todo o tempo você está sendo exposto ao que de santo Ele tem, ao que divino Ele tem, às virtudes espirituais que Ele tem. E quando a gente tem contato com Ele, tem contato com todo esse combo que vem a partir desse contato com Ele, o que acontece é que a gente começa a absorver essas informações, absorver esse caráter, porque já existe dentro de nós, então aquilo é potencializado, aquilo é ativado, aquilo é enriquecido e não tem como você ser a mesma pessoa. Tá fazendo sentido para você? Então quando ele continua aqui dizendo nova criatura, é porque se antes só um exemplo, eu não era capaz de me sensibilizar com a dor do outro, e a partir do momento que eu tive contato com Cristo, eu consegui perceber o quanto que eu sou falho e o quanto que eu preciso dele. E mesmo eu sendo errado, tá passando por dificuldade, ele estende a mão para mim. Então, nossa, olha esse caráter de Cristo. Ei, eu não sou assim. Meu Deus do céu, como eu posso ser tão diferente assim de Cristo? Como é que Cristo é assim para mim e eu não sou assim para os outros? Quer dizer, essa revelação do caráter de Cristo espiritual fez automaticamente com que tu percebesse, com que tu fizesse uma análise em ti e absorvesse essa característica, essa virtude espiritual de Cristo. E a partir daí você já vai olhar para as pessoas de uma forma diferente. Tu pode não sair do 0 para o 100 em mudança, mas tu já não olha ela da mesma forma como tu olhava na estaca zero. Tu já olha com ela, já tem 10% de diferença nesse olhar. E assim vai tendo essa construção de mudança. Então você não é mais aquela velha criatura, você já é uma nova criatura. Cristo não só diz que é para te ser assim, e tu deu o teu jeito de fazer. Não é assim que funciona. Ele te capacita, ele te viabiliza os recursos necessários para que você possa alcançar esse estado, ou esse status que ele quer dentro do plano espiritual. Para que você possa, através disso, exercer na sua vida. Exercer o quê? A manifestação do caráter dele. Está fazendo sentido essa construção? Então, existem dois tipos de revelações. A revelação espiritual, ela é exclusivamente dada em Cristo. Das revelações do combo de virtudes. Então, quer dizer, essa revelação me capacita. Então, isso me transforma num ser sobre-humano. Exatamente. É sobrenatural as realizações que são feitas a partir do momento que você tem contato com Cristo e é revelado sobre virtudes espirituais. Um ser humano normal não é capaz de fazer aquilo que um outro ser humano com contato com Cristo, revelado das suas virtudes espirituais, é capaz de fazer. Isso sem comparação, e nós temos vários exemplos na Bíblia para falar sobre isso. Só que não vamos estender porque não é esse o assunto específico, não vamos dar exemplo, a gente vai dar continuidade aqui. Então já está claro em relação ao exemplo das revelações espirituais. Eis que se fizeram novas, ele termina assim, eis que se fizeram novas. Então, para fechar tudo, você agora não é mais aquela criatura antiga, porque você teve contato com Cristo, você absorveu, você administrou informações que transformaram um novo ser. Então, eis que você se fez novo. Todas as vezes que você tem contato com Cristo, é exatamente assim que funciona. A gente tem que sair de lá uma nova criatura. Veio um exemplo agora na minha cabeça, eu faço questão de, não estava nem nos planos, mas eu faço questão de te dizer. Lembra quando Jesus é apresentado a uma prostituta e diz, olha só, ela pecou, ela tem que ser apedrejada.
Lembra disso? Eu não quero falar em relação do quem nunca pecou, que atira a primeira pedra, não é isso. É quando tudo termina. Já rolou lá, descreveu na terra, eles deixaram de apedrejar, uns falaram, ele falou quem que atira. Aconteceu todo o enredo. Quando todo mundo já foi embora, ele chega para ele e fala, tá vendo? Cadê os caras que queriam te apedrejar? Aí eles foram embora. Aí ele, pois é, né? Eu te salvei. É o que Cristo faz, é o primeiro ponto, eu te salvei. E agora ele dá o comando, ele dá o direcionamento. O contato com ele potencializa ela espiritualmente. Revelando quem ele é, faz com que ela fique potencializada. Ele dá um comando para ela. Ele fala assim mesmo, vá. E em seguida ele diz, e não peques mais. Lembra dessa passagem? Então, como é que ele diz para uma pessoa não pecar mais se é impossível não pecar? E aí? Será que Jesus estava errado? Ou será que é a gente que está errado dizendo que é impossível não pecar? Faz essa reflexão, talvez isso nunca tenha passado pela tua cabeça. Eu vejo muitas pessoas dizendo, mas pequei, quem não peca, é normal. E faz disso uma naturalidade, chega a consciência, nem pesa mais. E qual é o maior absurdo, a maior afronta, o maior crime de mais alto nível contra Deus? Se chama pecado. E as pessoas cometem isso e por ver as outras não ligando para isso, acabam não ligando também. Eu pequei, vai dizer que tu não peca também. Entende? O mais alto nível de crime que a gente possa cometer contra Deus é o pecado. Olha esse diferencial. Mas lembra do que ele falou para a mulher, para a prostituta? Ele disse, vá e não peques mais. Então como é que Jesus estava brincando com a cara dela, será? Como é que ele fala para ela não pecar mais se é impossível pecar? Lembra do contato que ela teve com Jesus Cristo? Esse primeiro contato dá a salvação para ela. Ele salvou ela de ser morta. Tudo é exemplificado. Tudo é exemplificado. Você reconhecendo a Cristo como seu Senhor e Salvador, você sai da morte e vem para a vida. É morrendo para essa vida que você vive para a vida em Cristo. Lembra? É assim que funciona. Esse é o entendimento que a gente tem que ter. E quando ele fala, vai, não peques mais, lembra, Cristo é a nova aliança. Ele trouxe a graça. O Antigo Testamento é para deixar claro que a gente necessita de Cristo. E a nova aliança em Cristo, que é a graça capacitadora. Quer dizer, quem está em mim, quem está comigo, não é mais velha criatura, aquela velha criatura que pecava, aquela velha criatura escrava do mundo. Quem está em mim é nova criatura. Nova criatura é capaz de realizar coisas como eu realizo. Tem certezas? Tem sim, como vencer o pecado. Está escrito bem aqui, ó. Ele diz no texto que eu acabei de ler. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram. Então o teu pecado já passou. Os teus erros já passaram. Ele não só veio para absorver todos os teus pecados e pagar com o sangue dele por cada um dos nossos pecados, como ele também veio trazer a graça capacitadora para que você não volte para esse mesmo estado, um estado de pecador e escravo do mundo. Tá fazendo sentido para você? Eu acredito que sim. Então vamos dar continuidade. A gente já viu aquilo que seria a revelação espiritual. Agora vamos para a revelação natural. Falando acerca, acho que tem um entendimento aqui bem interessante que eu vou ler na íntegra para ti, antes da gente pular, que é esse aqui, olha. Em outros termos, a chave para entender a nossa real e plena identidade é conseguir visualizar pelas Escrituras quem nós somos em Cristo. Então olha o diferencial isso. A Bíblia, medite dia e noite, a gente vai perceber e entender quem Cristo é. Então a busca dessa revelação, ela vem exclusivamente através de como a gente pode perceber que a gente pode ser em Cristo, como que a gente consegue, como que eu posso ser Cristo, quem eu sou em Cristo. Então essa percepção se dá a partir do conhecimento de quem Ele é. Quanto mais você conhece quem é Cristo, quanto mais contato, intimidade, relacionamento você tem, mais você é revelado espiritualmente sobre virtudes espirituais que estão preparadas para você, esse novo ser preparado que já está nos planos de Deus, que basta você ir lá tomar posse e ter acesso. Então tudo isso funciona dessa forma. Vamos para a próxima. A próxima é a realidade natural. Cara, a realidade natural é aquilo que já tem implícito na gente, que a gente já carrega de mala de vida. Entende? Aquilo que já vem de um histórico. São os nossos defeitos, as nossas imperfeições. Posso dizer assim, aquela parte do nosso caráter, da nossa alma que ainda não foi trabalhado. E essa revelação é o segundo tipo de revelação, a revelação natural. Quando a gente tem contato com Deus, a gente consegue perceber toda a nossa impureza.
E diante dessa percepção, a gente tem uma grande clareza. E clareza é poder. E que poder seria esse, Júnior? O poder de conseguir traçar planos de ação para solucionar cada uma delas. A grande maioria das pessoas não muda para melhor porque nem sabe que está ruim. Tá fazendo sentido para você? Chega com uma pessoa que é ruim em alguma coisa e vai dizer para ela que ela é ruim naquilo. Muitas delas nem acreditam que elas acham que é normal, senão não fariam. Tá fazendo sentido? Tem vezes que a gente trata de forma errada, até que a gente ama. E depois quando traz isso às claras e fala, olha como aconteceu, olha o que você vê, talvez você pudesse agir dessa forma. A pessoa se toca, meu Deus, como eu fui assim? Eu não podia ter feito isso logo com você. Então a gente se dá conta das coisas, porque a gente não tinha percepção antes. Então lembra aquela passagem da Bíblia que diz que a palavra de Jesus, ela analisa juntas e medulas? O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que a palavra literalmente vai entrar na minha junta? Claro que não. Quer dizer que ela analisa o mais profundo que tem, aquilo que tu nem consegue enxergar. Tu consegue enxergar a tua medula? Mas ela tá lá, ela existe, não existe? Entende? Então quem é que vai analisar? Somente a palavra de Deus. Ela pode ir fundo e trazer coisas à tona que você nem conseguia perceber. E diante dessa coisa à tona aqui, você vai poder tratar aquilo. Cara, eu sou muito fechado. Eu não sou de me abrir com as pessoas, não. Então isso eu deixo de receber bênçãos e deixo de dar bênçãos. Você vetou o canal. Isso é muito complicado. Só que pra mim eu chamo isso de ser empático. Eu chamo isso de ser introvertido. Eu chamo isso de repente, de ser mais... Oh, meu Deus do céu. Tímido. Essa é a palavra. Ser mais tímido. Então eu justifico em adjetivos de classificação comportamental. E é assim que eu sou. Pronto, não tem fulano de tal que é colérico, tem outro fulano que é sanguíneo, tem outro fulano que é... Então, entende? A gente pode justificar dessa forma. E pronto. Só que quando a gente está lá em oração, que a gente está junto com o Papai do Céu, que a gente está naquelas revelações espirituais, ele chega no âmbito da revelação natural, ele começa a falar assim, por que você não deu uma palavra de bondade para fulano de tal? Aí na mesma hora, meu Deus do céu, eu senti até vontade, mas eu me reprimi porque eu sou tímido. Aí, até diante da minha palavra, você vai ser tímido? Eu faço testemunhar no seu coração que você precisa fazer uma ordem direta de Deus. E quem vai vencer a tua timidez, é isso que você está dizendo. Não, quem vai vencer não é a timidez, não vai mais não. Eu vou dar sim uma palavra positiva para a próxima pessoa que estiver na minha frente. Entende como tudo isso funciona? Então, quando a pessoa é mostrada sobre a característica que ela tem, ela consegue perceber isso e falar, meu Deus, realmente eu não dei a palavra positiva para aquela pessoa que eu senti vontade. Por que eu não fiz isso? Eu realmente pensando nisso, eu nunca dei isso para ninguém. Eu sou bem fechado em relação a isso. Mas esse não é o caráter de Cristo, não é isso que meu Deus quer, ele já deixou claro. Então agora eu vou fazer assim, a primeira pessoa que eu ver, eu vou dar um bom dia ou uma palavra positiva. Já botei aqui anotado, eu vou fazer isso. Quer dizer, a partir da percepção, de uma análise, após uma análise de junta e medula, veio à tona a percepção de que você não é muito aberto para transmitir positividade. E a partir dessa revelação, você pode tratar aquela sua imperfeição e aí se aproximar mais do caráter de Cristo para manifestá-lo para os outros. Tá fazendo sentido para você? Viu como funciona a revelação? O que ela trata? Qual é o porquê dela se revelar dessa forma? Dessas duas formas, na verdade, tanto espiritual quanto natural. Eu estou entendendo perfeitamente. Agora, existem exemplos que deixam isso extremamente claro na Bíblia. E tem vários exemplos aqui. Eu separei alguns para trazer para ti. De pessoas que passaram por essas revelações espirituais, passaram por essas revelações que analisaram o natural e em seguida o que foi que aconteceu com cada uma delas. Vamos saber? Para a gente finalizar? Vamos lá, olha só. A primeira que vem aqui em relação aos exemplos bíblicos, o que eu quero falar, na verdade, é a de Gideão. Só que antes de eu falar de Gideão, eu quero, dar garantia ao que vai ser falado aqui. Eu estou pegando um exemplo bíblico que vai falar sobre revelações espirituais e naturais. E estou afirmando que isso acontece contigo, não é só no tempo do Antigo Testamento ou quando o Novo Testamento foi escrito. Mas isso acontece contigo, isso acontece comigo. É um processo, é um entendimento, é como se fosse uma cartilha de 3 passos para que você consiga tal coisa. É isso, é para estudar, é para a gente entender que existe isso na Bíblia. Então eu quero garantir isso. Como é que eu garanto isso? O próprio autor faz a mesma coisa. Ele traz da seguinte forma, ele diz que tudo que está escrito na Bíblia foi escrito para o nosso ensino. E todos os exemplos que foram dados, eles foram dados com uma única intenção,
com a intenção de você ser advertido sobre o que deve e sobre o que não deve fazer. Vou pegar uma passagem aqui bem clássica, que está em Romanos, capítulo 15, versículo 4. Ele diz o seguinte: pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então está a afirmação direta do apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo: tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Peraí. Existe um plano para a minha vida que o próprio Deus, eu estou falando de um Deus, criou. E esse plano, ele existe para me ensinar a vivê-lo. Exatamente. Que plano é esse? Bíblia. Tua vida está exatamente do jeito que tu gostaria? Ou pelo menos ela está caminhando cada vez mais para ficar do jeito que tu gostaria? Está meio perdido? Existe um plano perfeito, feito por Deus, para nos ensinar a vivê-lo. Tá entendendo tudo isso? Aí eu venho aquela pergunta que eu já fiz numa live anterior: quantas vezes você já leu a Bíblia? Quantas vezes você já leu esse plano perfeito dado por um Deus, o teu Deus e único Deus, teu Criador que te formou? Lembra do manual? Eu sou agora a Fiat, eu sou a Volkswagen, eu sou a Chevrolet. E eu peguei e fiz um carro. E tem o manual desse carro. Eu vou pegar o manual para ali para saber como ele funciona, o que deve ser feito, como deve ser feito, os limites. Entende isso? A segurança, a proteção, a manutenção. É exatamente da mesma forma, é processo. Tudo isso é copiado do padrão de Deus. Tudo isso é copiado do padrão de Deus. Tá fazendo sentido para ti? Então, perfeito. Então, tudo que foi escrito para o nosso ensino. Para o nosso ensino foi escrito. Ele não para por aí, ainda tem mais uma coisa que ele afirma aqui, olha. O grifo do autor, estou vendo no Antigo Testamento. Essas coisas, enquanto Paulo falava sobre o Antigo Testamento, está em 1 Coríntios 10, 11. Essas coisas acontecem com eles para servir de... Essas coisas aconteceram com eles, está falando do Antigo Testamento, aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Então, as coisas que aconteceram com eles, lá atrás no Antigo Testamento, serviram de exemplo para nos advertir. Tá entendendo isso? Então, Paulo é no Novo Testamento. Então, para ficar um jogo mais entendido aí, é como se fosse assim que o autor chama aqui de veterotestamentários. São argumentações veterotestamentárias, quer dizer, do Antigo Testamento. E tem as neotestamentárias, que são do Novo Testamento. Essas advertências, essas coisas que aconteceram com eles no Antigo Testamento, elas servem para nos advertir. Então quer dizer que a didática de entendimento para o Novo Testamento, ela está vinculada à percepção dos exemplos que existem no Antigo Testamento. Então, para eu entender melhor o Novo Testamento, eu devo prestar atenção também a algumas coisas que aconteceram no Antigo Testamento. E Paulo afirma isso dizendo que as coisas que aconteceram com as pessoas do Antigo Testamento aconteceram aquilo para nos advertir, quer dizer, preste atenção, veja o que você não pode e o que você pode fazer. Perfeito? Então vamos lá dar um exemplo para a gente finalizar. Bem, o exemplo que eu queria falar em primeiro lugar, é o de Gideão, que está no capítulo 6 de Juízes. Ele diz assim: viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: que a paz esteja com você. Vá, não tenha medo, você não morrerá. Então, olha o diferencial. Todas as vezes em que a gente tem contato com Deus, a gente tem percepção do nível de santidade que Ele tem. Isso contrasta com o quanto que nós somos imperfeitos. E a sensação que dá é um medo tão profundo que a gente acredita que vai morrer devido a estar perto de tanta glória, de tanta pureza, de tanta santidade. Quem já teve a sensação plena do contato com Deus sabe exatamente o que eu estou falando. Agora, quem não teve ainda, é uma das coisas que eu mais te aconselho. Pega aí para 2023 e põe lá no teu caderninho de metas para esse ano, ter um encontro com Deus. Eu quero sentir esse medo de morrer só de estar perto dele. Meu Deus do céu, é algo fantástico. Você não tem como voltar para o mundo sendo a mesma pessoa. É algo realmente diferenciado. Quando você tem esse contato, você fica viciado nisso.
Você quer de novo e quer de novo e quer de novo, porque aquilo te trata, aquilo te cura, aquilo te energiza, aquilo te potencializa, aquilo abre os teus olhos, aquilo te põe num plano onde não existe aqui na Terra, tu te sente... Nossa, não existe palavras aqui pra gente poder descrever, tem que sentir. Busca isso intencional. Faz isso hoje, por exemplo, antes de tu dormir, que tu for pra tua cama. Fala assim, hoje, agora, sozinho, não precisa nem ser de perto das pessoas, não precisa nem fechar teu olho, só ora na tua consciência. Fala assim, ó, Espírito Santo, não tiver nada pra fazer hoje, eu queria um encontro contigo hoje às 7 horas da noite. Fala a hora, seja preciso. A hora que tu já vai estar na tua casa, tranquilo, que tu pode ficar à parte, dando uma atenção diferenciada pra Deus. Faz isso. Espírito Santo, escutei aquela live do Júnior lá. Ele fala que o Senhor vem perto das pessoas, faz a gente sentir a sua santidade. Que isso? O Senhor capacita a gente. Eu quero isso. Se você não sentiu isso, faça isso. Faça isso que eu estou lhe dizendo com todo o temor de Deus. Ele vai ter um encontro com você. Espírito Santo, eu quero me encontrar contigo. Estou marcando um encontro contigo hoje, tal hora. Hoje, em tal lugar, lá em casa, no quarto, tal hora, eu vou estar lá te esperando. Eu quero um encontro contigo. Te prepara. Tem coragem? Ou você vai estar ocupado demais? Aí é contigo, tem livre-arbítrio para decidir. Bora pra cima. Então, percebe que Gideão fala? Ele fala que os meus olhos viram a face do rei, do mestre, de Deus. Então, ai de mim quer dizer, eu estou morto. Traduzindo aí, eu estou morto. Já era para mim, acabou. Eu vi a face do Pai. Um tipo de água. A garganta já tá seca. Eu vi a face do Pai. Então, o que ele pensa imediatamente? Ele pensa que diante da santidade de Cristo, com as imperfeições que ele tem, ele está morto. Perfeito. Só que como é que a gente comprova isso? Nas palavras de Cristo, nas palavras de Deus logo em seguida. A palavra de Deus logo em seguida. Ele fala exatamente assim, ele diz, vou repetir, ele fala que Gideão não vai morrer. Mas ele nem falou, eu vou morrer. Você reparou nisso? O que Gideão diz assim, ó, viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face, mas o Senhor lhe disse, que a paz esteja com você. Ele fique tranquilo, não tenha medo, você não precisa ter medo. Em seguida ele fala, você não morrerá. Gideão não estava dizendo que ia morrer, ele disse que ia morrer, ele falou, ai de mim, isso quer dizer, vou morrer. Isso ficou claro para Jesus, para Deus, que ele achava que diante da santidade ele seria morto, ele morreria. Então o que ele fez? Na mesma hora ele pegou e falou, olha, você não vai morrer. Então o nível de percepção natural das coisas impuras, naturais que ele tem dentro dele é tão forte, foi tão forte e é tão forte com as pessoas quando a gente está diante de Deus, que o que acontece? Na mesma hora a gente tem a sensação de que vai morrer. Por isso Jesus advertiu logo em seguida falando, calma, não tenha medo, você não morrerá. E outra coisa bem importante a analisar nesse ponto é o fato que ele diz o anjo do Senhor. Então quando diz não é um anjo do Senhor indefinido, é o artigo definido, o anjo do Senhor, isso se trata de uma aparição do próprio Deus, é uma teofania. E são raríssimas as vezes em que você vê uma passagem onde o próprio Deus vem para intervir, para ter algum tipo de relacionamento ou comunicar alguma coisa com as pessoas. Então Gideão estava diante do próprio Deus, porque ele diz o anjo do Senhor. É específico isso. Você pode reparar durante toda a escritura que a grande maioria das vezes é um anjo do Senhor. Então é qualquer um dos anjos que estejam lá no céu. Agora, quando ele fala o, é definido. É o próprio Deus que está ali. Então é uma teofania. Então olha, imagina o nível. Você está diante do próprio Deus. Você vê, ele disse, eu vi a face de Deus. Você vê o próprio Deus ali. Imagina a sensação que Gideão não deve ter sentido. Tanto que Deus teve que intervir e falar, paz, fique em paz. Não tenha medo. Ei, Gideão, te acalma, você não vai morrer. Você não vai morrer. Já estava morrendo só de susto. Não entende o diferencial disso? O quanto que é poderosa essa revelação? Mas por que dá esse temor? Porque a gente contrasta com as nossas imperfeições. Então, automaticamente a gente é revelado de todas as nossas imperfeições, porque a análise é de juntas e medulas. Exatamente, é assim que acontece o processo natural dessa revelação. Então a gente viu como acontece o processo espiritual, como ele se desencadeia, o que acontece, e o processo natural, espiritual e natural. Vou trazer mais um exemplo para a gente encerrar. O próximo exemplo que eu vou trazer é o de Isaías. Está na Isaías capítulo 6, versículo 5. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então,
mais uma vez, o personagem aqui, Isaías, faz a mesma coisa que Gideão. Ele diz, ai de mim, quer dizer, eu estou morto. Vou morrer porque eu vi a face de Deus. E ele relata ainda, ele mostra a imperfeição dele. Ele diz, eu sou uma pessoa de impuros lábios. Então quer dizer, é impura a minha vida. Perto da pureza de Deus eu estou perdido. Lembra que Deus não... Lembra? Caiu aqui rapidinho com o sinal porque a bateria deu sinal de alerta. Lembra que Deus não habita onde tem imperfeição, onde tem pecado. Lembra disso? Deus não habita onde tem imperfeição. Lembra da tenda do encontro, do Santo dos Santos? Lembra? Só podia ter contato o sacerdote que se mantinha impuro, total. Se ele tivesse algum tipo de pecado, quando ele entrasse no Santo dos Santos da presença de Deus, ele morreria fulminado. Os sacerdotes entravam amarrados por uma corda na cintura e com um sino blim, 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 batendo, porque se de repente ele chegasse diante de Deus e não estivesse santo, ele seria fulminado, morto na hora. E se parariam de se escutar os sinos e puxariam ele pela corda que estava amarrada. Era assim que se entrava no Santo dos Santos. O sacerdote tinha que se preparar anos antes, dias, meses antes, para estar em contato com Deus. Então Deus não habita onde tem pecado. Então quando as pessoas sabem disso, então quando eles viram Deus ali diante deles, o Gideão, Isaías, viu de tô morto, morreu, não houve ninguém que esteve na presença de Deus cheio de imperfeição que está vivo, mano. Eu vou morrer, eu tô morto, já era. Então essa é que vem a grande percepção, por isso que Deus vem cá, fala aí, eu sei que você está em pecado, mas eu vim para te limpar, e você limpa, eu posso estar junto contigo na tua presença. Vamos para cima, e olha só qual é a próxima coisa que ele fala. Lábios impuros, de impuros lábios eu vi o rosto do rei. Ai de mim, perfeito. Mas olha como ele continua. Então quer dizer, só para finalizar aqui, Isaías deixa claras as imperfeições dele. Então quer dizer, através da revelação de Deus, ele conseguiu perceber todas as impurezas naturais que ele tem. Porque se ele é uma pessoa de impuros lábios, isso não é uma questão num âmbito, num plano espiritual. Isso é dentro de um âmbito natural. Eu sou uma pessoa de impuros lábios, quer dizer, não sai água doce da minha boca. Entende? Sai água salgada. Não são palavras boas que saem da minha boca. Então isso me torna impuro, imperfeito. Diante da santidade e pureza de Deus, eu estou morto. Acabou ali. Só que foi diante da santidade dele, diante dele, da revelação de quem ele é, que eu pude perceber, fazer essa análise involuntária, automática, de quem eu sou, das minhas imperfeições naturais. Tá fazendo sentido? Por isso o diferencial do espiritual e do natural são dois tipos de revelação quando a gente tem contato com Deus. E ele complementa, ele fala assim mesmo, o próprio Deus diz assim, ó, então dos serafins voou para mim, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Então, olha o diferencial. Por que Deus revela que a gente é impuro e imperfeito? É para deixar claro que a gente é impuro e imperfeito? Para menosprezar, para deixar claro que tu não te garante, que tu és um incapaz? Isso não é o caráter de Deus. O que ele quer, então? Ele quer que você perceba, porque a partir dessa percepção e dessa intenção natural que está baseada na essência de Deus que existe em ti, tu olha para essas imperfeições e fala, eu não quero mais isso, eu quero algo diferente disso. A partir desse momento ele pega e começa a te capacitar, e você domina sobre isso, e você passa a vencer isso, porque você teve contato com Cristo. Mostra isso, Júnior. Eis que um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva. É a cura. Que havia tirado do altar com uma pinça. O altar é de quem? De Deus, é santo. Então a cura vem do que é santo. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que a brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada. Então ele tocou naquilo que é santo e o que é iníquo dele saiu. Toda a iniquidade dele saiu. O pecado dele foi perdoado. Ele passou a estar apto a ser um representante de Deus, um ungido direcionado para uma missão. Então, a intenção de Deus mostrar nossas imperfeições não é para nos desmerecer, pelo contrário, é para nos capacitar. E nós, a partir dessa capacitação, sermos capazes de realizar algo extraordinário, sobrenatural. Sério, Ju? Vamos dar continuidade ao texto para a gente finalizar. O que percebemos nesse versículo
é que Deus não mostrou as falhas do profeta porque pretendia destruí-lo, e sim porque queria aperfeiçoá-lo. Esse tipo de revelação, portanto, lembra a necessidade de se fazer um diagnóstico do doente antes de se procurar a cura, antes de se propor a cura. Isso aqui está descrito exatamente tudo que eu falei. Agora me diz, por que ele queria fazer isso? Qual é o denominador comum de se revelar as imperfeições para Isaías, para Gideão? É justamente para poder capacitá-lo através da percepção dessas falhas e direcioná-lo a uma missão que somente uma pessoa capacitada em Deus pode fazer, porque são feitos sobrenaturais. Olha, logo em seguida, depois que ele trata Gideão, logo em seguida, depois que ele trata Isaías, depois que ele traz à flora essas imperfeições, olha o que ele fala para eles fazerem. Para Gideão, ele diz assim: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Olha o diferencial. Ele falou para um cara livrar uma população de um exército do mal. Vamos botar dessa forma. Isso a gente vê em filme. Lembra de filme que só um herói tem uma nação inteira? Eu vou lá para enfrentar todo mundo, vou conseguir trazer a nação de volta aí. Isso a gente vê em filme. Como ele olha, mas como Deus, que eu sozinho vou conseguir? Ele nem fala isso. Porque Deus, como já havia ungido ele, já havia trazido à tona todas as suas falhas e tratado as suas falhas, ele deu um comissionamento. Agora, Gideão, você vai fazer o seguinte: eu já tive um contato contigo, já me revelei para ti, você já teve ciência de quem eu sou, você já recebeu um combo espiritual de Jesus Cristo, você percebeu as suas falhas naturais que você tem, essas falhas naturais foram tratadas por mim e agora eu vou te ungir para você fazer uma determinada missão para mim. Vou te dar uma direção. Então, essas revelações não são para desmerecer. E essa capacitação não é só para você, é para você exercer em prol de muitas outras pessoas. A unção, ela nunca é sozinha, a unção sempre é para expandir para mais pessoas. Então ele fala para Gideão: ir nessa força que você tem e livrar o povo das mãos dos midianitas. E para Isaías? Para Isaías ele fala assim, olha, há uma declaração semelhante. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que diz: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vá e diga a este povo, enviou o profeta. Então ele se revela, ele traz um combo de Jesus Cristo, combo espiritual, de virtudes espirituais para ti. Ele traz à tona todas as tuas imperfeições naturais para que você possa, junto com Deus, ser tratado, cada uma delas. Essa cura vem do divino. Lembra a brasa que veio do altar? Essa cura vem do divino. Uma vez curado e capacitado, você é ungido para uma determinada missão específica que vem através da revelação do Pai. E você estando ungido, cara, pode vir um caminhão na tua direção que tu derruba o caminhão e ninguém te toca. Porque essa é a força que a gente sente quando a gente é direcionado especificamente por Deus. Tá fazendo sentido para você? Eu espero que sim. Eu acredito que os conteúdos que a gente abordou nessa live aqui foram interessantes e vão servir para você construir ainda mais sobre quem você é em Cristo. E não só isso, mas também poder realizar coisas compatíveis com esse novo caráter. Agradeço as pessoas que entraram na live. Você que vai assistir gravada, ela vai subir pro canal Júnior Rocha Can e você vai ter ela completa. Caso você goste, compartilha com alguém e curte para que essa mensagem chegue no maior número de pessoas. Se chegar para 10 pessoas por tua causa, Deus vai deixar isso claro lá em cima, dizendo essas 3, 4, 5 pessoas melhoraram em Cristo por tua causa, porque você compartilhou um vídeo. Então, Deus abençoe você nesse dia. A gente se vê na próxima live. E vai ter uma surpresa. Eu acredito que a partir, não sei se eu vou fazer ainda essa semana, mas a partir da próxima o convidado já está confirmado. A gente vai ter um convidado especial para tratar os temas e mostrar na vivência de uma pessoa. Tipo, eu estou dizendo assim, foi tratado a tua iniquidade, foi tratado a tua imperfeição natural. E como você, fulano de tal, como que isso aconteceu? Então, imagina você ver um exemplo na prática de uma pessoa que vive a palavra e consegue perceber todo o resultado dessa vivência. Então a gente vai ter, eu acredito que talvez essa semana ainda tenha, vai ser quinta ou sexta, mas semana que vem já tá certo, terça-feira vai ter uma live com um convidado especial que eu vou anunciar para vocês alguns dias antes. Então a gente se vê na próxima live, amanhã às 7 horas. Um grande beijo, excelente dia para vocês. Tchau, tchau.